Fala, galerinha, tudo bem com vocês? Mais uma semana de estudos da competência 1, ok? Nessa semana a gente vai estudar um pouquinho sobre concordância e regência e a aplicação desses dois conteúdos gramaticais no seu texto dissertativo argumentativo, tranquilo? As frases que vão aparecer aqui vocês têm também no material que vocês receberam já há algumas semanas, já que estamos na sexta semana, na sexta aula de competência 1, ok? Vocês podem acompanhar e fazer, portanto, os devidos acréscimos a essas frases que vão aparecer aí. Tranquilão? Bem, primeiro ponto da aula de hoje é concordância verbal. Vocês sabem, obviamente, que uma oração é o enunciado que apresenta um verbo, tranquilo? E esse verbo, por ser núcleo da minha oração, ele precisa, sobretudo, concordar com o sujeito desta oração. Então, o verbo é o termo da oração que sempre concorda com o sujeito. E eu sei que vocês têm total consciência disso. Olha o exemplo. Nesse prisma, a sociedade brasileira negligencia a atuação equivocada do Estado. Qual é o verbo que eu tenho aí, minha gente? Negligencia, não é? Quem é que negligencia? A sociedade brasileira. Percebam que o sujeito do verbo negligenciar nesse contexto é um sujeito cujo núcleo, sociedade, está no singular. Por isso que o verbo também precisa estar no singular. Tranquilo? A sociedade brasileira negligencia a atuação equivocada do Estado. Se eu troco a sociedade brasileira por os cidadãos brasileiros, o verbo automaticamente vai para o plural. Por quê? Porque o verbo sempre precisa concordar com o sujeito da minha oração. Quem é que negligencia, no segundo exemplo que apareceu aí para vocês, a atuação equivocada do Estado? Os cidadãos brasileiros, sujeito cujo núcleo cidadãos está no plural. Consequentemente, verbo conjugado no plural. Tranquilo? Galera, essas duas frases vocês não têm no material. Por quê? Porque eu acredito que nenhum de vocês que está assistindo essa aula erra esse tipo de concordância. Agora, existem situações em que a concordância verbal pode ser prejudicada, não é? O estudo da concordância verbal, ele pode ser prejudicado porque o verbo, em algumas situações, encontra-se em uma posição que desprivilegia a obviedade da concordância. Quer ver? Olha o primeiro exemplo que vocês têm no material. Tenham muito cuidado com o sujeito pós-posto. A ordem canônica da língua portuguesa é o sujeito aparecer antes do verbo, não é? O menino chora. Não é comum dizer chora o menino, mas eu posso dizer isso. Quando esse sujeito aparece depois do verbo, a gente precisa ter cuidado com essa concordância. Olha o exemplo que vocês têm aí, ó. Ao longo da história do Brasil, ocorreu muitas tragédias ambientais cujos culpados não foram devidamente responsabilizados. Primeira construção que eu tenho aí, primeiro verbo que eu tenho aí é o verbo ocorrer. Eu preciso perguntar para esse verbo, o que foi que ocorreu? A resposta acertadamente vai ser muitas tragédias ambientais. Galera, o sujeito do verbo ocorrer nesse contexto é muitas tragédias ambientais, cujo núcleo, tragédias, está no plural. Se o núcleo do sujeito está no plural, o verbo também precisa estar. Ou seja, eu não posso dizer ocorreu muitas tragédias. Eu preciso dizer ocorreram muitas tragédias ambientais. Tranquilo? Qual é a dificuldade que eu tenho aí para poder efetivar essa concordância? O sujeito está depois do verbo. Eu tenho certeza de que se eu tivesse escrito ao longo da história do Brasil, muitas tragédias ambientais ocorreram, ninguém se equivocaria com isso. Quando eu transponho o sujeito para depois do verbo, é normal a gente dar essa escorregada e não concordar o sujeito, beleza? Então, o primeiro exemplo que vocês veem aí, equívoco. Equívoco de concordância verbal. Não ocorreu muitas tragédias. Ocorreram muitas tragédias, beleza? Então, cuidado com essa situação de concordância verbal, beleza? E a segunda situação que pode prejudicar a concordância verbal dentro do seu texto é quando o sujeito, ele até aparece antes do verbo, mas ele está distante desse verbo, tranquilo? Você coloca sentenças que intercalam o sujeito ao verbo, como apostos, por exemplo, ou adjuntos adverbiais deslocados, e esse distanciamento do sujeito e entre o sujeito e o verbo prejudica a concordância. Olha o exemplo que vocês têm no material. Assim, o aumento do preço do álcool e da gasolina
verificado em muitas regiões do Brasil, refletem a dependência explícita do Brasil do mercado internacional, evidenciando, portanto, que o aumento de preço do álcool e da gasolina diz para a gente que o Brasil depende muito ainda do mercado internacional, beleza? Qual o problema que eu tenho aí? Vejam, eu tenho na segunda linha desse exemplo, aqui no meu slide, o verbo refletir. Eu quero perguntar para esse verbo, o que é que reflete, ou quem é que reflete a dependência do Brasil do mercado internacional? É o aumento do preço do álcool e da gasolina. Galera, qual é o núcleo do sujeito? O aumento do preço do álcool e da gasolina? Aumento, ok? Aumento é núcleo do sujeito. Percebam que esse núcleo está no singular, aumento. Consequentemente, a forma verbal deveria estar no singular também. A escrita correta da sentença é: o aumento do preço do álcool e da gasolina, verificado em muitas regiões do Brasil, reflete a dependência. Agora vejam que o núcleo do sujeito aumento ficou distante da forma verbal reflete, porque eu tenho um aumento especificado, não é? Por um complemento nominal duplo do preço do álcool e da gasolina, beleza? Eu tenho intercalado aí uma informação de que esse aumento está verificado em muitas regiões do Brasil. Nessa intercalação, muitas regiões está no plural, o que me leva a colocar o verbo refletir no plural. Então, tenham cuidado com isso. Está em dúvida se esse verbo vai para o singular ou para o plural, observe quem é o sujeito. Dentro do sujeito, busque o núcleo, beleza? Desse sujeito. Tranquilo, galera? Beleza. Então, cuidado com essa situação de concordância verbal. Outra situação comum de erro de concordância é a concordância nominal. E o principal equívoco que vocês cometem é esse daqui, ó, quando vocês não concordam o adjetivo com o substantivo, beleza? Na prática, não é? Na teoria, na verdade, desculpe, isso parece fácil, beleza? Eu não vou dizer menino feia, eu vou dizer menino feio, porque menino é masculino, eu preciso então utilizar um adjetivo masculino. Eu não vou dizer menina feias, porque se menina está no singular, o adjetivo atribuído a esse substantivo também precisa estar no singular. Mas existe uma construção, galerinha, muito comum no seu texto dissertativo argumentativo que pode induzir você ao erro. Olha aí. Assim, é nítido o desejo dos brasileiros em reverter essa realidade. Presta atenção. Galera, eu estou caracterizando o desejo como nítido. Nítido é um adjetivo masculino no singular que está caracterizando desejo, beleza? Que é um substantivo masculino singular. Concordância perfeita aí. Não tem erro nessa construção. É nítido o desejo. Agora, em que situações vocês insistem muitas vezes em cometer um erro? Olha aí, é quando vocês falam é nítido a necessidade. Eu não posso dizer que é nítido a necessidade dos brasileiros, porque necessidade é um substantivo feminino no singular. Eu vou ter que dizer, então, é nítida a necessidade, como vocês estão vendo aí. Então, essa construção de verbo ser, não é? Mais um adjetivo e logo depois o substantivo, é importante que vocês entendam que esse substantivo precisa, que esse adjetivo, nítido, nítida, precisa concordar com o substantivo, beleza? Estou pensando aqui agora na perspectiva de necessário, não é? Eu vou dizer, então, é necessário a intervenção do Estado ou é necessária a intervenção do Estado? É óbvio que vai ter que ser necessária a intervenção do Estado, porque intervenção é um substantivo feminino que exige, então, um adjetivo feminino. Tranquilo? Mesma coisa, minha gente, com a variação de número. São nítidos os entraves impostos aos surdos no contexto educacional. Galera, por que são nítidos? Porque entraves, que é o substantivo, é masculino plural. Consequentemente, nítidos pluraliza e o verbo ser, para evitar, para poder gerar, uma concordância apropriada, também varia. Eu não posso dizer que é nítido os entraves. São nítidos os entraves. Da mesma forma que são nítidas as barreiras. Beleza? Então, olha essa construção. Verbo ser, adjetivo, substantivo em seguida.
o verbo ser e o adjetivo precisam concordar com o substantivo. Eu tenho aí, na verdade, muito mais que uma concordância nominal. Eu tenho uma concordância verbo-nominal, porque o verbo também concorda. O verbo ser, ele precisa estar no singular ou no plural para poder concordar com o substantivo, não é? Que deve concordar com o adjetivo. É tudo um emaranhado de palavras aí que se comunicam na construção do seu texto. Beleza? Tranquilão? E para a gente poder observar uma outra perspectiva, um outro aspecto que vocês precisam se atentar no texto é a questão da regência verbal. O que é regência verbal, minha gente? É a relação entre verbo e complemento. Sabe aquilo que você aprendeu na escola? Não é? Quem bebe, bebe algo. Quem precisa, precisa de algo. Então, beber é verbo transitivo direto, porque o complemento algo não pede preposição. Precisar é verbo transitivo indireto, porque o algo que complementa o verbo precisar exige a preposição de. Quem precisa, precisa de algo, beleza? E nessa regência, minha gente, de transitividade, não é? No que diz respeito aos verbos transitivos indiretos, além de você saber que é um verbo transitivo indireto, não é? Quem precisa, precisa de algo, é importante que vocês saibam qual é a preposição que deve ligar apropriadamente esse verbo ao seu complemento. Como o verbo precisar é um verbo corriqueiro no nosso dia a dia, ninguém atrapalha. Todo mundo sabe que o verbo precisar rege a preposição de. Ninguém fala eu preciso com algo, ou eu preciso a algo, ou eu preciso sobre algo. Mas vão aparecer verbos que podem gerar complicações para vocês. Por quê? Porque são verbos menos utilizados e você muitas vezes coloca no texto como se ele fosse transitivo indireto, ou seja, com preposição, mas na verdade é transitivo direto, ele não tem preposição. São esses verbos que eu vou destacar para vocês. Antes, porém, olha o que eu tenho aí, não é de uso correto de regência verbal. Nesse ínterim, é crucial que se invista na educação para o trânsito desde a infância. Forma verbal investir. Você sabe que quem investe, investe em algo, não é? Então, o verbo investir rege a preposição em, que neste caso se juntou ao artigo a, que determina a educação, formando, portanto, a contração na. Eu não consigo ver em textos de vocês, não é? É crucial que se invista a educação. Não existe. Todo mundo sabe que o verbo investir rege a preposição em. Olha este caso agora. Ademais, a própria escola se omite de abordar os cuidados para uma relação sexual segura com os alunos. Verbo omitir, não é? Quem se omite de algo. Ninguém aqui coloca no texto, a própria escola se omite com abordar os cuidados. Você sabe que o verbo omitir é transitivo indireto e você sabe que quem rege, não é? Que o verbo omitir rege a preposição de e não a preposição com. Então você tem tranquilidade quanto a isso. E neste caso, diante disso, é premente superar esses vis desafios em prol da promoção de vida a enfermos. Quem supera, supera algo. Beleza? Quem supera, supera algo. O verbo superar é transitivo direto. Ele não rege preposição. Ele é um verbo transitivo direto. Bem, é óbvio que vocês todos não errariam essas frases que estão aparecendo aí. Mas, olha para o seu material em PDF aí, para algumas construções que podem representar probleminhas para a gente. Veja, essa postura lamentável implica em consequências desastrosas para a vida da criança. Verbo implicar, não é, galera? Observe que neste exemplo o verbo implicar rege a preposição em. Quem escreveu essa frase entende que quem implica, implica em algo. Mas isso está equivocado. A regência do verbo implicar é transitiva direta. O verbo implicar é um verbo transitivo direto, ou seja, não rege preposição. Eu preciso escrever que essa postura lamentável implica consequências desastrosas para a vida da criança. Quem implica, implica algo e não implica em algo. Então, retire isso, por gentileza, esse em, retire, por gentileza, da sua construção oracional, beleza? Implicar sem preposição. É um dos verbos mais usados para os quais muitos de vocês cometem, para o qual muitos de vocês cometem erros quando escrevem erro de regência verbal, beleza? Outro verbo é o verbo corroborar.
Essa forma de violência corrobora com o surgimento de transtornos psicológicos na vida da vítima. Você arrasa, não é usando o verbo corroborar, mas muitas vezes é arrasado pela relação desse verbo com a preposição com ou com a preposição para, não é? Tem gente que escreve, essa forma de violência corrobora para o surgimento. Galera, assim como o verbo implicar, corroborar é verbo transitivo direto, não pede preposição, não rege preposição. Eu vou escrever, portanto, que essa forma de violência corrobora o surgimento de transtornos psicológicos na vida da vítima. Quem corrobora, corrobora algo. Não corrobora nem com algo, nem para algo, beleza? Então anota aí. Verbo corroborar, verbo implicar, ele é um verbo transitivo, eles são verbos transitivos diretos, ok? Mesma coisa acontece com o verbo acarretar. A ingestão excessiva de álcool acarreta em complicações diversas no organismo da vítima, no organismo do homem. Galera, acarretar é outro verbo transitivo direto, que, portanto, não pede preposição. E muitas vezes você coloca no seu texto como se fosse um verbo transitivo indireto que rege a preposição em. Cuidado! A ingestão excessiva de álcool acarreta complicações diversas no organismo do homem e não acarreta em complicações, beleza? Implica algo, corrobora algo, acarreta algo. Nada de em, nada de com, nada de para poder reger esses verbos. Beleza? E aí, para finalizar o nosso arsenal de verbos com regência que te faz errar, te faz perder ponto na competência 1, eu trouxe o verbo visar. Olha para essa frase. O Ministério da Saúde deve promover a referida ação visando o comportamento preventivo da medicina. Galera, presta atenção no seguinte. O verbo visar é um dos verbos da língua portuguesa que admite dois tipos de regência. O verbo visar, ele pode ser transitivo direto, quem visa, visa algo, ou ele pode ser transitivo indireto, quem visa, visa a algo, beleza? Agora, há uma diferença. Visar algo é olhar algo, observar algo, beleza? Eu visei o menino correndo na rua, eu olhei o menino correndo na rua. Tranquilo? É um uso menos usual, né? Ninguém usa no dia a dia isso. Eu visei o menino correndo na rua, mas é assim. Tranquilo? O verbo visar, quando for usado sem preposição, indica olhar. Tranquilo? Quando o verbo visar exigir a preposição a, visar a algo, a intenção deste uso é do verbo visar sendo sinônimo de objetivar, almejar. Quando eu leio essa frase que vocês têm no material em PDF e que está aparecendo aqui no slide, é óbvio que você entende que o Ministério da Saúde não quer olhar o comportamento preventivo da medicina. O Ministério da Saúde quer objetivar, quer alcançar, quer almejar uma medicina preventiva, não é? Logo, eu preciso colocar a preposição a nessa construção. Eu preciso, então, escrever que o Ministério da Saúde deve promover a referida ação visando ao comportamento preventivo da medicina. Quem visa, visa a algo, com o sentido de objetivar. Tranquilo? Então, tenham cuidado com essas questõezinhas de regência verbal, com essas questõezinhas de concordância verbal, concordância nominal, galera, porque é algo fácil de você resolver no seu texto. E te garante, então, não é? A correção desses erros nos seus próximos textos para que você não cometa mais, não sofra mais punição na competência 1. Beleza? A gente continua na próxima semana ainda estudando essa competência tão importante para o embelezamento da sua redação dissertativa argumentativa. Tranquilão? Beijos e até a próxima aula. Tchau, tchau.